Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Deus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos que estão atrás também, que estão aqui. Já temos visitante hoje, não? Ou está cedo ainda? Ainda está cedo, mas espero que dentro em breve também já tenha bastante visitantes. Hoje o tema continua o mesmo. É tudo por Jesus Cristo. Então, continua o mesmo tema, só que com novos versículos. Hoje vou falar sobre João e também sobre Romanos. Amém? Que Deus abençoe. Então, vamos ficar de pé e ler João capítulo 1. Eu estava conversando aí com um irmão que toda a Bíblia ela é perfeita, de Gênesis a Apocalipse. Mas nós aprendemos que o Antigo Testamento é a sombra. E se ele é a sombra, então o real se aproximou até chegar o real com a sombra. Então, se está o real com a sombra, não vamos falar tanto, apenas alguns exemplos da sombra, mas vamos falar do real. O irmão Brandem me ensinou isso, falar do real. Então, não tem crítica nenhuma, é que muitas vezes a gente vê pregações bonitas, longas, mas falando de o rei fulano de tal fez aquilo, e rei tal e tal não aceitou, e rei tal e tal desobedeceu. Aí leva isso um tempão. Quando chega no real, faz uma caminhada tão grande, quando chega no real, aí só tem 10 minutos. Então, nós estamos falando no real. Eu quero que todos prestemos atenção como agiam os apóstolos. Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, que aquele povo foi batizado em Cristo Jesus. Tiago também falou. E ali muitos não foram do agrado, não ficou dizendo pedacinho, pedacinho, até chegar ali, não. Outros falam sobre os reis, que o rei fulano de tal foi isso, aquilo, outro. E a gente vê que Jesus não tocou mais nesse assunto. A gente vê que Paulo não tocou nesse assunto, nem Pedro tocou nesse assunto. Nós temos que ter uma vivência em Cristo Jesus agora. O tempo está chegando. Como o irmão Samuel falou, as guerras estão aí. Mas ninguém pode falar, se falar na guerra de Israel e na guerra do Irã, então já estão falando de política, não tem nada a ver. E ele já lê, esse pessoal tem lido às vezes o que aconteceu em Senaqueribe e tantos outros. Aqui não era política, não, eles queriam derrubar o povo de Deus mesmo. Então, aquilo já passou e Deus já venceu. E além do mais, o próprio Deus mandou modificar isso, noutra expressão, porque ele mandou o seu filho se deu a conhecer de tal maneira que ficaram sabendo os discípulos e apóstolos que Jesus é o próprio Deus. Tanto é que Jesus esquece que Jesus Cristo disse: tudo que pedires ao meu Pai, tudo que quiseres, pedi a meu Pai, em meu nome. Não disse no nome do Pai, não. Pedi a meu Pai em meu nome. E também não disse, e ele fará, não. Pedi a meu Pai em meu nome e eu farei. Ou seja, Deus não é um nome próprio, é o nome glorioso de quem domina tudo, como presidente da República, como o governador que domina o Estado. Mas ele tem seu nome próprio. Quem domina o céu, o universo, é Deus, mas tem seu nome próprio. E Jesus Cristo, para glorificar cada vez mais esse nome de Jesus Cristo, que é o nome de Deus, Jesus Cristo, para glorificar, diz: pedi a meu Pai em meu nome e eu farei. Ou seja, eu sou o Pai, eu sou o Deus.
Ele quer que pronuncie esse nome. Por quê? Ele está dando mais preferência a esse nome do que o nome de Deus. Porque na Bíblia não diz, e ao nome de Deus todos os joelhos se dobrarão no céu e na terra, e toda língua confessará. Não diz, diz ao nome do Senhor Jesus Cristo. Toda língua confessará, todos os joelhos se dobrará, para glorificar e exaltar este nome. Este nome é o nome glorioso. Deus teve tantos nomes, ou ainda tem tantos nomes gloriosos, maravilhosos, mas o nome que ele escolheu para que ficasse sendo adorado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse, o meu povo saberá o meu nome. Amém? Então, por isso eu estou procurando conscientizar. Eu vejo cada pregação bonita, e tanto tão assim, mas falando do rei fulano de tal, que foi isso, que foi rebelde, não sei o quê. Não, Jesus quer que fale naquilo não, que não pertence a nós, aquilo eram os judeus. Jesus quer que fale, é na nossa transformação, no dia a dia, ter essa transformação para saber que Deus é o glorioso Pai Celestial, com o nome de Senhor Jesus Cristo. É por isso que o batismo, para nós nos tornarmos filhos de Deus, o batismo para nós nos tornarmos salvos e filhos, é em nome de quem? De Jesus Cristo. Então, mas a turma parece que não sei não. Eu não sei não, quer dizer, fala que a gente está dando todo, não estou falando por não é política não. Eu já falei isso, até escrevi para irmãos, que Ciro não era cristão, não era filho de Deus, né? Mas Deus disse, meu servo, não é isso? Ciro foi um grego que lutou e salvou Israel. Quem mais? E outros mais que Deus levantou. Então, o próprio Trump disse, eu sou o novo Ciro, ou seja, eu estou aqui para defender Israel. E também a gente vê outros exemplos aí, que foram dados para que nós soubéssemos que o tempo está próximo. Mas o que é que acontece? Eu até vou ficar perguntando se a igreja está orando por Israel. E por Trump também. Não é política, não. É conhecer que esses homens estão arriscando a vida dele e do povo dele para também livrar o Brasil. Eu vou dizer a vocês com toda sinceridade, se não tivesse Trump, como o outro era esquerdista também, foi ele que ajudou a prejudicar, então é capaz desse menino aí que estão querendo prender ele, o ex-presidente, eu acho que ele já teria morrido, que tentaram matar ele 2 vezes. Então, gente, nós temos que orar a Deus, para que Deus nos abençoe, porque o tempo está próximo, e Deus nos abençoando, e todos reconhecemos que Deus, o Deus da glória é o Senhor Jesus Cristo. Isso faz com que Deus reúna a todos para naquele dia dizer, vinde benditos de meu Pai, não é verdade? E cair a tribulação para quem não é de Deus. E esse povo que está fazendo isso aí com Israel não vai subsistir não. Não vai não, porque Deus não vai deixar. Então, gente, vamos saber que uma coisa é política, ninguém está falando aqui de fulano de tal, nem Beltrano, não. Vamos reconhecer que uma coisa é política e outra coisa é orar a Deus que está usando esses homens para livrar o Brasil. Vocês imaginam quantos camaradas estariam presos mais se não fosse a força que Deus deu a Trump e a Israel. E você vê qual é o interesse desses homens esquerdistas, se não é destruir Israel. A ponto de querer mandar até arma para ajudar Israel. Israel é para ser de arma de vocês, não. Incrédulos, políticos incrédulos. Israel precisa de nosso Deus e das nossas orações, até nos programas que ele apresenta, ele diz, ore por Israel. Ele diz mesmo assim, é que devemos fazer, é orar por Israel. E você vê
um problema desse todinho, e o nosso pastor foi lá com a igreja, né? E veio, saiu e não foi atingido por nada. Quando ele saiu, houve guerra que matou não sei quantos. Então vamos lá, vamos ler agora João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, capítulo 1 de João. Todos acharam? Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. O 2 diz, aliás, no humano já diz que o Verbo era Deus, ou seja, a palavra que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, era o próprio Deus. O 4 diz assim, nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, está vendo? Não compreenderam. Aí vem agora o versículo 9, de 9 a 14, do próprio João. Aí 9 diz assim, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, está vendo? A senhora diz que quem fez o mundo foi Deus, mas está dizendo aqui que foi Jesus Cristo. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Por isso que ele diz, então todo aquele que é meu povo saberá o meu nome. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Olha aí, olha que coisa tremenda. Se no caso com o que eu falei. Está vendo? Veja, filho de Deus, os que creem em seu nome. Que nome é esse? Jesus Cristo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Outra coisa, Jesus Cristo não se formou em Maria através dos espermatozoides, nem precisou de óvulo. Todas essas coisas são coisas que tem nos animais, peixe, cachorro, leão, gato, espermatozoide, etc. Mas ele é a luz, entendeu? Ele é a luz condensada, entrou no ventre de Maria, Maria nem sentiu, porque não houve sensação. Ele era a luz. Agora, aquela luz era Deus, ele começou a se projetar e foi desenvolvido no ventre de Maria. Mas ele não entrou espermatozoide nenhum, não. E o Verbo se fez carne, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então, acabamos de ler aqui João. Acabamos de ler João. Então, vamos orar para depois a gente ler, Romanos. Então, vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, agradecemos que o Senhor tem esclarecido a nós quem é o Senhor, o Deus da glória, cujo nome é Senhor Jesus Cristo. O próprio João
que aqui escreve, mas na oração ele disse a mesma coisa. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ó Pai. Qual foi o nome que Jesus fez conhecer? Jesus Cristo. Em toda a terra, na Galiléia, Samaria, em todo canto, e todo mundo hoje, o nome que é conhecido é o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, Pai, eu lhes fiz saber, conhecer o teu nome. Amém? Então nós aqui sabemos o teu nome, glorificamos o teu nome. Aqui nós não estamos para chamar de nomes que mesmo sendo gloriosos, mas o Senhor não usa mais aqui. De Jeová, de Adonai, de El Shaddai, de Eli, são nomes gloriosos, mas nenhum deles, a Bíblia diz que vai se ajoelhar os pés, todos os joelhos, vai abrir a boca para toda a língua, falar sobre esses nomes. Falará só sobre o nome glorioso, que é o Senhor Jesus Cristo. E tudo por Jesus Cristo. Tudo por Jesus Cristo. Amém? Então nós te agradecemos, ó Pai, por esta revelação que o Senhor nos dá e que o Senhor nos abençoe para que nunca saiamos dela. Não deixe que nossas falhas, nossos pecados, nossas mazelas impeça de conhecer a Tua graça, de receber Tua graça nas nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, pedimos que abençoe os cânticos através dos músicos e do Ricardo, abençoe esses rapazes que trabalham também na retaguarda, abençoe toda a igreja, a começar pelos zeladores, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe todos quanto ainda virão e os que já vieram para esta casa de oração. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém. Poder sentar, irmãos, vamos ler logo Romanos capítulo 10, que é, depois nós falaremos sobre isso. Romanos capítulo 10. O que é que diz o capítulo 10? Capítulo 10, 2 a 4, depois 6 a 11, 2 a 4. Então, no 2 do capítulo 10, versículo 2, diz assim: porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que eu falei aqui para vocês, não é mais ou menos isso aqui? Tem zelo por Deus, mas não entende que Deus é o Senhor Jesus Cristo. Os que mataram, ainda chamaram de impostor. Mataram, e antes chamaram de nome de Belzebu, que tem demônio, etc. Então, eles tinham zelo por Deus. Paulo diz aqui, ó, eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E a Bíblia quer que nós louvemos e glorifiquemos ao nome do Senhor Jesus Cristo com total entendimento. Amém? Porquanto, é o 3 agora, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, porque a justiça não é fé, né? A justiça é fé. A justiça de Deus não é fazer caridade, nem dar esmola, não. A justiça de Deus é fé. Porque a Bíblia diz, Paulo diz, sempre Paulo diz, que Abraão não praticou obras, mas ele creu naquele que pode perdoar o iníquo. E essa fé de Abraão é dada como justiça. Amém? É dado como justiça. Então, ó, veja só. Conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, ou seja,
Não, mas eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, eu acho que é desse jeito aqui. Não, eu estou servindo a Deus da minha maneira. Sirva a Deus da sua maneira, se for a maneira correta, com fé no Senhor Jesus Cristo. Se não for assim, é a sua própria justiça. A sua própria justiça, Paulo disse, é semelhante a um trapo de imundícia. E todos sabem que a gente trapo de imundícia, né? Todos sabem. Para quem não sabia, é aquele coisa higiênica que as mulheres usam. Trapo de imundícia. Veja só, procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é quem? É Cristo. O fim da lei é Cristo. Quem está com Cristo não precisa ir atrás da lei. Vai servir a Jesus Cristo, está servindo a lei. Porque Jesus Cristo é quem manda na lei. Jesus Cristo é o Senhor do sábado, Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Então quem cumpriu toda a justiça foi e sempre será o único, o Senhor Jesus Cristo. Então veja só, porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça, ou seja, para a fé, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Então vamos partir do 5 agora para que o versículo 6. Versículo 6 a 11. 6 a 11. Mas a justiça que, olha aí, está vendo? Antes de isso aqui, eu nem tinha lembrado mais, mas eu sabia que era. A justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto Jesus Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas diz, o que é que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, que é a justiça. Glórias a Deus. Esta é que é a palavra da fé, que é a justiça. Então, quem vai trazer Jesus do céu para cá? Não precisa dizer isso, Paulo fala. E quem trará ele do inferno para nós? Não. Ele é o nosso Deus, nada interrompe ele. E devemos esquecer a essas pessoas que falam que Jesus foi ao inferno, como se Jesus foi condenado a ir ao inferno. Inferno é uma expressão também que significa morada dos mortos. E eu já vi pregadores falar como que Jesus foi ao inferno, como se fosse um condenado que foi morto. Já vi irmão dizer que Jesus disse, eu vim buscar os meus. Ah, você é quem é Jesus? Eu sou. Então, se você vai buscar os seus, você tem que morrer no lugar dele. Eu morro pelos meus. Samuel e o irmão aí que eu me esqueço o nome. Jesus, quando foi ao inferno, ele já estava morto, ele ia morrer de novo. Então, até nisso, o irmão deixou de raciocinar. Como se Jesus foi ao inferno para sofrer alguma coisa lá. Como se ele fosse ao inferno porque alguma coisa que acusou ele fez ele ir para o inferno. Ele foi para o inferno para libertar aqueles que ainda não tinham sido purificados pelo seu sangue. E quando ele chegou lá, os demônios não estavam sorrindo, nem fazendo galhofa dele, não. Os demônios sabiam, nós fomos derrotados, fizemos tudo, não conseguimos enganar ele, nós fomos derrotados. Aí eu dizia, e você viu? A gente foi nos sacerdotes dele, na hora, mas o sacerdote dele dizia assim, dele porque do povo religioso, dizia assim, desce da cruz, se tu descer, nós cremos em ti, para ver se Jesus engolia a corda e descia. Mas Jesus é Deus, e Jesus mesmo em forma de homem, mas Deus deu caráter a ele.
ele sabia que se ele descesse da cruz, olha aí, sabe agora que eu sou Jesus? Desci, aí sim ia haver salva de palmas, porque a Escritura diz que teria que morrer para salvar nossos pecadores, para limpar nossos pecados. A Escritura era tão forte que Deus mandou um anjo levar uma profecia para Caifás, ou foi Anás, um dos sacerdotes. Disse: vocês precisam saber que já é tempo de que morra um homem para não morrer uma nação. A Bíblia diz, ele não sabia que aquilo era uma profecia que Deus botou na boca dele. Ele está dizendo, teria que morrer um homem para que não morresse a nação. E o que é que diz Salmos? Salmo 42, ou é 22, Salmo 40 e pouco, que fala sobre o sofrimento de Cristo, quando nenhum da família que ia gerar Cristo estava nascido, nem Maria, nem José, nem ninguém, mas já estava sendo profetizado. Isaías profetizou que deram tapa no rosto dele, arrancaram a barba dele, fizeram sulcos cortantes nas costas de Jesus, botaram coroa de espinho, traspassaram as mãos e os pés. E nós vamos esquecer disto, que isso já era a profecia que Deus deu. Por isso que aqueles dois camaradas que estavam desconfiando que Jesus, meus amigos, Jesus era um profeta, mas Jesus tinha falhado, os discípulos de Emaús, aí foi que Jesus disse, nécios, loucos, ou idiotas. Jesus não tratou assim, mas chamou de nécio. Ele sabe que nécio quer dizer louco. Nécio para não crer nas profecias, nas palavras, para não crer nos salmos. E tudo que está falado sobre mim teria que ter cumprimento. E estudo assim, escutando Jesus. Aí ali Jesus foi mostrando salmos, profetas, tudinho. Aí quando foi chegando na casa onde ele se reuniu, aí Jesus fez que ia passando. Não, senhor, mestre, não te vá, está escurecendo. Fica conosco aqui, Senhor. Mestre não, Senhor. Não sabia que era Jesus ainda não. Aí quando Jesus foi, vamos jantar. Aí quando sentado na mesa, Jesus pegou o pão, levantou e abençoou o pão. Quando abençoou o pão, a sala lá se encheu de uma claridade tremenda. E Jesus apareceu a ele. Aí está lá o mestre. Aí desapareceu. No instante saíram perguntando, realmente não ardia nossos corações quando ele falava dos acontecimentos? Eles nunca chegaram tão rápido onde o discípulo estava como naquela noite, saíram voando, correndo. E chegaram lá e ainda encontraram outras pessoas também que não acreditaram. Nós vimos o Senhor. E contaram a história e ainda ficaram assim. Aí, cada um que ficava assim, aí ainda saiu Tomé. Disse, oxe, se eu não botar meu dedo nas mechas das suas mãos, uma prova que foi na mão. Não foi no pulso não, como estão dizendo aqui. Foi na mão. A mão sangrou para lavar os nossos pecados. Meu nome está na mão de nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Foi na mão, não foi no pulso não. Estou modificando até coisa besta, mas estou modificando, dizendo que foi, não, porque um cientista disse que fosse um prego na mão, ia traspassar, ele ia cair. Aqueles pregos grossos com aquelas cabeças ia cair. Foi na mão. Vem, Tomé, põe aqui tua mão na minha mão, na ferida aqui de lado. E vê meus pés. Ele nem precisou ver meus pés, que já estava sendo visto. Então,
Nós temos que pedir misericórdia e saber que tudo é por Jesus Cristo. Tudo. Nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz, sem ser por Ele, o Senhor Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas e nos criou. Mas Ele sabia que aquele ali ia ter um povo religioso que clamava por Ele na forma de Deus, mas que não tinha a justiça de ter a fé que Ele era o próprio Deus. Por isso, meu povo saberá o meu nome. Eu quero que toda a igreja fale bem alto agora. O nome do Senhor Deus é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus eterno. Amém e aleluia e glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Então, meus preciosos irmãos, que coisa tão tremenda a gente leu aqui. Agora, faltou ainda o 9, né? O 9:33 diz assim, 9:33. O mesmo Romano, agora 9:33 diz assim. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Veja, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crê nela, nessa rocha, não será confundido. Amém? Então, meus preciosos irmãos, o negócio aqui é tremendo. Só ignora quem quiser. Só deixa de louvar e agradecer a Deus quem quiser. Porque a Bíblia é clara. E o tempo está se aproximando. E nós temos que falar sobre Jesus. Temos que glorificar Jesus, temos que sentir que Jesus aqui está movendo tudo para nós e esquecer um pouco, só lembrar, como Paulo fez, lembrar, não sei quanto mil passaram pelo Mar Vermelho, e uma pedra que ele seguia a pedra, e a pedra era Cristo. Paulo não foi contar as minúcias, não. O Tiago, porque eles foram batizados no mar através de Moisés. E mesmo sendo batizados, mesmo sendo abençoados por Deus, Deus não se agradou da maior parte. Hoje é Páscoa em Israel. Os irmãos de Jesus, vai lá te apresentar. Hoje não é Páscoa. É chegar teu tempo. Ele respondeu e disse, ainda não é chegado o meu tempo, mas para vós já é chegado. Com os irmãos dele. Glórias a Deus. E o irmão Brana diz que no dia da Páscoa, Jesus disse assim, isso aí a gente sabe, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, venha também a mim, para comer. Quando é mais tarde, através de João, ele diz, a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. E ali, se tivesse chance, já teria matado ele, mas não tiveram chance. Por quê? Porque não era chegada a hora. Mas para nós, ele diz para os próprios irmãos dele, para vós o tempo já é chegado, ou seja, não tem esse negócio da protelando não, porque nós não sabemos se amanhã estamos vivos. Quem é que pode garantir que amanhã nós todos estamos vivos? Só Ele mesmo. Então, gente, isto é glorioso. Vejam só, essa parte de Romanos, vou ver se tem mais alguma coisa ainda. Tem 6:11.
Não sei se eu li 6:11, vou ver se eu li o 6:11. Romanos 10, vou ver se eu li 6:11. Romanos 10, diz assim, olha. Não, mas vou repetir para alguns que chegaram retardatário, um pouco retardatário. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos Cristo. Mas que diz a palavra? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Aí o 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, o que acontece é que eu dou graças a Deus, que Deus me usou, desde ali Deus já me usava, para mostrar essas coisas, e que muitas coisas estão se transformando, vão transformar mais para que todos nós fiquemos realmente totalmente rendidos ao nosso Deus. E lembrar, sim, a outra coisa que eu ia falar sobre a sombra e o real. Aí o irmão Branda diz assim claramente, que na época da festa, da Páscoa, Jesus Cristo foi lá, antes até de convidar a turma para prestar atenção a ele, aí foi lá ouvindo, cada um estava pegando um carneiro morto e assando, porque estava fazendo parte da Páscoa. E não sabiam eles, que o verdadeiro Cordeiro estava lá olhando. E cada um, aquela multidão, cada um pegava o carneiro e praticando a Páscoa. E os judeus gostam muito de festa. Primeiro faz a festa da Páscoa, faz outras festas. Os gentios estão mais longe de uma Páscoa, inclusive os religiosos, estão mais longe da Páscoa do que o céu está longe da terra. Vamos acabar com essa bobagem. Não coma carne não, porque é pecado, tem que comer peixe. Eu disse, não, mas peixe, Jesus foi quem comeu peixe, né? Mas a carne não tem nada a ver com Páscoa. No dia da Páscoa, que foi que Jesus disse, quem tiver sede, vem a mim e beba. E quem tiver fome, vem a mim e coma da minha carne. Essa é a verdadeira Páscoa. Na Santa Ceia, Jesus Cristo deu o quê? Deu carne? Deu peixe? Não. Jesus Cristo deu o pão e deu o vinho. E ainda disse o pão, este é meu corpo que é imolado por vós. E quanto ao vinho, este é o sangue que foi derramado para limpar os vossos pecados. Mas que vocês só poderão comer essa Páscoa se tiver com o coração puro. Tanto é que teve um que comeu, está com o coração imundo. Aí, João perguntou, Senhor, quem é o que vai te trair? Aquele que eu der o pão molhado, este é aquele que vai me trair. E aí João era jovem, mas sempre olhando, cada um que comesse a parte que Jesus dava. Quando chegou na vez de Judas, Jesus pegou o pedaço de pão, molhou e entregou o pão a ele. Ele não provou do cálice, não. Ele comeu o pão molhado.
Ou seja, você ensanguentou o corpo de Cristo. E nós temos que clamar por misericórdia. Que Paulo diz, para que a gente não tome a ceia para condenação. Mas também o diabo diz em seu coração, você negou com o seu esposo, ou com sua esposa, você negou com o vizinho, então você não pode tomar a ceia. Pode. Clame a Deus por misericórdia, o diabo quer que você se afaste. Porque o Paulo que disse isto, ele também disse que aquele que não faz parte da comunhão, ele não tem parte comigo, com Deus. Gente, quanto aqui tem mamãe e papai que batem no filho, vocês vão ficar odiando o filho que deu uma lapada para ele se consertar? Ninguém vai. E Deus, quer comparar o nosso amor com o de Deus? E Deus, o amor de Deus, o amor dele foi tão grande que a Bíblia diz que ele deu sua vida para nos salvar, para nos livrar da morte, quando nós ainda éramos pecadores. Hoje estamos em suas mãos gloriosas. Devemos clamar todo dia. Se você passar um dia todo dia jejuando e orando, jejuando e orando, não pense que você está santo, não. No final da noite, Deus me perdoe meus pecados e minhas falhas. Porque nós não estamos sem pecado em momento nenhum. Então que Deus possa abençoar, irmãos. Que Deus possa trazer essas bênçãos no coração de vocês. Para saber que nós temos o nosso Deus, que tudo Ele fez e tudo Ele fará por nós, e ainda melhor, Ele vai dar o seu nome para nós, como esposa sua, como a noiva de Cristo. Que Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo. Quem quiser dar o like, eu agradeço.